Enquanto não começa, eu queria te perguntar, Valtinho, qual foi a contribuição do Roberto Pires, que assina como um produtor associado? O que a Bahia foi fazer naquele filme? Roberto Pires saiu da Bahia e não voltou mais à Bahia. Ele ficou no Rio de Janeiro, ele fez vários filmes no Rio de Janeiro. Ah, é verdade. O Roberto, que era uma figura absolutamente maravilhosa, um ser humano sensacional, um grande técnico de cinema, uma pessoa que sabia resolver problemas. Inventor, inclusive, um Aquele inventor, né? realmente sabia. Aquele realmente sabia. Então, e a oportunidade que eu tive com o Roberto aí, eu tive várias oportunidades, porque a gente conviveu muito lá. Eu era um dos sócios da MAPA, e, né, que tinha o Glauber e tinha mais o Zelito também, mas o Roberto ele virou um personagem presente. Fez filmes junto com a MAPA. Tudo. Então, eu tive a oportunidade, eu vou contar um pouquinho do filme, como eu cheguei a esse filme, tá? E aí comentar uma coisa que aconteceu comigo, com o Roberto, uma solução técnica, que era muito dele, que é o seguinte: a peça O Assalto, eu nunca vi no teatro. A peça estava muito conhecida aqui no Rio de Janeiro, se falava muito dela. Algumas pessoas, amigos meus, que tinham visto a peça, comentaram a peça um dia, entendeu? Mas eu não cheguei a ver a peça, por isso... 68, 69, né? Eu não cheguei a ver o espetáculo, entendeu? Eu não Teatro cheguei Ipanema. no Teatro Ipanema, não cheguei a ver. Mas um dia eu fui a um aniversário, eu tenho pessoa que da Norma Bengel, na casa da Norma Bengel, em Ipanema, e ali eu conheci o Zé Vicente. Ele estava lá, eles iam, né, Grande estava figura. celebrando o seu sucesso no Assalto, que é o nome da peça. Então, e eu fiquei admirando ele. Eu estava sentado numa casa de pessoas que tinham hábitos meio hippies, entendeu? Não existia cadeira, tinha umas almofadas no chão, uma coisa assim. Eu fiquei ali jogado numa almofada daquela, vendo o Zé Vicente. Eu fui perguntar a ele, Zé Vicente, como é que você descreve o Assalto para mim? Como é que você vê essa peça? Ele achou que eu tinha visto a peça. Eu não falei para ele que eu não tinha visto, entendeu? Aí ele começou a dizer o que era a peça de uma maneira teatral, entendeu? Representando. E eu ali embaixo, olhando na almofada, vendo aquele cara louco. Ele fez toda a peça. Né? Levou 1 hora e tanto fazendo a peça, por mim. Entendeu? Depois disso, aí eu não tinha nem necessidade mais de ver a peça, entendeu? Porque ele já tinha feito, particularmente para mim, a peça. Entendeu? Eu acho muito mais interessante do que ver no teatro. Estranhamente, nós tínhamos lá na Mapa, vivendo naqueles dias de ditadura, e debaixo já do ato institucional, né? Então, o clima era um clima meio barra pesada. O Zelito deu uma ideia que eu achei interessante, é o seguinte: olha, nós temos tudo aqui, nós estamos inibidos diante do processo de produção, porque não temos dinheiro, não temos, mas nós temos uma câmera, nós temos negativa aqui, entendeu? A gente pode gravar, porque em vez da gente pensar em fazer a produção para o filme, por que a gente não faz o filme para a produção? É uma inversão, né? Bem Zelito isso aí. Então, aí fomos fazer o filme. E eu, como tinha visto Zé Vicente contar aquela história
de dois personagens que ficam discutindo depois do expediente no banco, eu falei assim, pô, o elenco já está pronto, né? E acabaram de representar a peça, então está tudo em cima, eles sabem isso de cor e salteado. Agora é montar essa peça dentro de esse texto dentro de um cenário. Agora é escolher uma locação. Hein? Agora é escolher uma locação. Agora você calcula isso no meio da ditadura e eu fazendo um filme chamado O Assalto num banco, entendeu? Então, isso virou um problema razoável. Né? Mas, como estamos no Brasil, eu encontrei um banco que topou imediatamente. Inclusive, eu escolhi a dedo, porque vários bancos toparam, entendeu? Mas eu escolhi a dedo, o Banco Comércio e Indústria. Do BEG, Comércio e Indústria, eu achava que era um BEG, Banco do Estado da Guanabara. Comércio e Indústria? Não, o Banco Comércio e Indústria era um banco que tinha na esquina de Ouvidor com Rio Branco. Ainda existe, já agora o prédio é de um outro banco, acho que é Itaú, não sei. Mas esse banco é um banco grandioso, com colunas de alumínio, sensacional. Era uma superprodução, uma superprodução. Rampas. A loja do banco era uma superprodução. Falei assim, mais teatral não podia ser, entendeu? Eu falei, nesse banco. Eu convenci o cara a nos emprestar. O cara falou assim, você chega aqui depois do expediente, não pode levar muito tempo, entendeu? Chega aqui depois do expediente e lá por volta de 4 horas da manhã, 4h30, no máximo, vocês têm que cair fora. E por quantos dias você precisa? Eu falei assim, uns 3 ou 4 dias. Tá? Bem, 3 ou 4 dias, começando depois das 8 da noite, para sair às 4, 4h30. Então, eu tinha um horário muito apertado para fazer um filme inteiro, entendeu? 3 ou 4 dias. E um espaço teatral, operístico. Porque aquilo que eu vi o Zé Vicente fazer era pura ópera. Né? Na minha cabeça, aquele texto era uma ópera. Então, eu precisava fazer grandes planos, um plano contínuo, para facilitar a vida dos atores, que estavam com a peça inteira dentro deles. Eles tinham acabado de fazer no teatro. Então, eu queria pegar esse impulso deles, entendeu? Aí que entra o Roberto. O Roberto, cara, muito meu amigo, eu gostava demais do Roberto. Aí eu falei, Roberto, se eu tivesse uma câmera que permitisse ao fotógrafo, ao Leonardo Bartucci, que era o cara que seria fotógrafo, entendeu? Um manuseio dessa câmera, mas assim, por um tempo longo, entendeu? Eu acho que a gente encontraria uma maneira. Eu falei isso para o Roberto na hora, me veio essa ideia. Eu acho que a câmera devia estar pendurada na frente dele. Aí o Roberto bolou um negócio, pendurada. Ele bolou o seguinte: uma trapezonga. Vem, aparece aqui. Lógico que isso vai ficar preso em algum lugar. Bem, até aqui é um cano onde, sabe essas borrachas de apertar veia de braço para se dar injeção na veia? Uhum. Está segurando uma câmera. Está segurando uma câmera. E aquilo tem um molejo, assim, entendeu? Não é uma coisa com parafuso, entendeu? Não, é uma coisa que flutua. Quer dizer que o Léo Bartucci não só assina fotografia, como ele fez a câmera também, né? Hein? O Léo fez a câmera também. Fotografia e câmera. O Léo estava filmando um outro filme com um sujeito chamado, um cantor que veio aqui para o Festival da Canção, um camarada chamado Romualdi. Lembra que existia um sujeito chamado Romualdi? Entendeu? Fez até um filme, uma história de amor aqui, fotografada pelo Leonardo. E aí o Roberto, o que o Roberto bolou é o seguinte: ele bolou aqui no pescoço
entendeu? Se prendia tinha como uma espécie assim de uma cinta de ferro que segurava aqui, com solda aqui atrás segurando outro negócio, que entrava aqui na frente, tinha sabe, preso de enfim, um artefato absolutamente extraordinário que prendia com um couro aqui na frente, no peito e na barriga, entendeu? Aquela coisa aqui ficava presa e com esse cabide aqui na frente do câmera. Uma coisa solta, assim, entendeu? O cara andava e distribuía o peso pelo corpo, seguro naquelas duas borrachas, aquelas duas borrachas que seguravam a câmera. Aquilo era uma coisa tão engraçada, entendeu? De se ver, assim, que a gente até apelidou aquilo em homenagem àquele grande carnavalesco carioca, o Clóvis. Entendeu? O cara que usasse aquilo era o próprio Clóvis. Então a gente falou assim, traz o Clóvis. Era aquilo, o cara vestia aquilo, aí botava, vinha aquela coisa enorme aqui na frente. Bem, eu ensaiava com o Leonardo, levando o Leonardo, entendeu? Levava atrás dos atores, criava uma forma de imagem, que às vezes resultava em outra coisa, porque o Rubens era um ator extremamente eloquente, tinha uma teatralidade, uma coisa visceral nele, entendeu? E às vezes ele se arrebatava e a gente tinha que ir atrás. Então tinha momentos de improviso, né? Embora a gente tivesse marcado tudo, o ator também às vezes dava uma enlouquecida e a gente ia filmar aquilo, entendeu? Bem, claro que a enlouquecida do Rubens era interessante para mim. Eu não queria fazer um filme psicológico. Eu não queria transformar aquilo, tal como eu tinha visto o Zé Vicente contar a história, eu não queria transformar aquilo numa coisa que eu pudesse fazer uma adaptação realística daquilo. Eu queria uma coisa, sabe, o que eu tinha ouvido o Zé Vicente fazer, quase um oratório na minha frente. Eu achei que o que tinha era o tema, entendeu? O que interessava era o político daquilo, entendeu? Era uma visão, essa teatralidade me interessava, aquela coisa quase brechtiana, sabe? O tema se projeta além da psicologia dos personagens. Eu achei isso muito interessante, porque eu tinha os personagens já vividos pelos atores e agora eu não ia me deter agora em buscar os detalhes deles. Não, eles tinham a inteireza dos personagens que eles viveram no palco, tinham acabado de fazer. Eles estavam cheios dos personagens. Algumas coisas eu acrescentei, por exemplo, o que o varredor faz quando ele está fazendo a carta, que foi uma invenção minha, para tentar explicar para o espectador uma coisinha mínima, a insatisfação dele com o banco e o fato dele ter a intenção de assaltar o banco, né? Ele tem a intenção de assaltar o banco, ele está magoado com o banco, amargurado de ter passado a vida inteira como um escravo no banco. Ele quer sair dali. E agora ele quer fazer justiça. Aí eu volto ao tema da peça. A peça fala de diferenças, de diferenças sociais. O empregador, o humilhado e o remediadamente humilhado, que é o bancário. Então, não é bem o patrão e o empregado. Não, é o cara que tem uma mágoa do banco, de ter roubado todos os melhores anos da vida dele, e agora ele quer punir o banco, ele vai assaltar o banco. Mas ele não quer para ele, não. Ele quer que o cara, o humilhado,
assalte o banco. O humilhado tem um código de respeito e de submissão e não vai aceitar aquilo. Então, como ele vai transformar o cara? Eu achei isso tão interessante, continuo achando. Acho um texto muito interessante. Talvez seja o melhor que o Zé Vicente fez. Depois eu vi outras peças do Zé Vicente. E tem os Convalescentes, tem a GG de Rock, são 2 textos fabulosos. Os Convalescentes é um texto que, na época, foi muito marcante ali no final da ditadura, no meio da ditadura, que é um negócio muito arrebatador. E o GG de Rock também foi muito marcante, né? Hoje a GG de Rock é um texto acho que é dele também, né? Hoje a GG de Rock é o resultado de um laboratório e o texto é um texto coletivo, basicamente. Então, ele embarcou, ele tinha uma linha narrativa, entendeu? Que aquilo evoluiu, né, com o Ivan e o Rubens, principalmente com o Ivan, e aquilo ganhou, entendeu? Uma vitalidade muito grande, até o momento, né, que foi feito. Mas eu acho que o texto assim, o mais enxuto, o mais preciso, onde tem um alvo preciso e onde os personagens aparecem de uma maneira que se completa. É o assalto. É um assalto, eu acho. É uma peça quase. Depois daqueles dias de Teatro Ipanema, e ela foi feita em São Paulo também pelo Pereio e o Coco, mas depois ela não é representada, o que é uma pena, porque é um belo texto. Mas o que, para mim, agora, coisas minhas, o que eu estava vivendo? Estou contando tudo isso em função de que esse filme, eu resolvi arriscar coisas, entendeu? Não, eu vou correr riscos esse filme. Eu topo tudo nesse momento. Eu topo fazer a produção, o filme para produção, eu topo entrar no banco, tá? Eu topo fazer, sabe, descobrir o improviso, tudo isso eu achava que seria interessante. Eu acredito muito no quadro, entendeu? Eu sou um cara, um homo cinematográfico. Eu acredito muito no quadro, no senso de composição do quadro. Meu código é esse, entendeu? De percepção do cinema. O cinema, para mim, está no quadro, entendeu? Então, aquilo violava todas as minhas regras, entendeu? Porque não estava no quadro, estava nos atores, entendeu? Estava na tensão entre o quadro e os atores. Então, era uma subversão muito grande para mim fazendo, descobrindo o filme enquanto o filme estava sendo feito. Isso foi uma aventura, para mim, maravilhosa. E eu já sabia isso desde que... No início do filme não aparece o Ivan saindo assim... Você vê um número nas costas dele? Aquilo foi a data que a gente filmou. Foi o primeiro dia de filmagem. Ali é a data que está ali no cara, entendeu? Quando ele sobe, ele vai lá no terraço, lá em cima, ele vai queimar um baseado... aquela pinça que está ali era uma pinça do Roberto Pires. Quer dizer, tirava, entendeu, a ponta da bala e colocava de volta e virava uma pinça. Havia, sabe, um contexto, entendeu? Era aquele contexto, sabe, do desbunde, do desespero, e havia isso ali, naquele momento, entendeu? Anos 70, isso. Meu irmão estava preso, entendeu? E eu, poucos dias depois de ter visto o copião do filme, aliás, no dia exatamente que eu, pela primeira vez, vi o copião do filme, que o Thomas Farkas foi quem produziu ele participou do filme com negativos de 16mm preto e branco e revelou isso lá na empresa dele, mandou de São Paulo. Então,
eu fui ver o filme. Quando voltei para casa, eu fui preso. Acidentalmente, era no dia que eu tinha visto esse filme, o copião do filme, e eu levei 50 dias preso no DOI-CODE. Barão de Mesquita. Não, ali perto do Maracanã. O DOI-CODE é na Barão de Mesquita. Na Barão de Mesquita, exatamente. Não é no bairro Mesquita. Não, Barão de Mesquita, na Barão de Tijuca. Mesquita, ali Começa perto do essa Maracanã. banhagem e sobe lá para a Rua Uruguai. Eu fiquei lá 50 dias. Quando eu saí de lá, eu tinha que agora, em primeiro lugar, mudar o nome do filme, né? Senão eles me levavam de volta para lá. Começou assim, por isso que virou Na Boca da Noite. E também Na Boca da Noite, porque a gente estava na boca da noite, realmente, uma longa noite. Né? Então, eu acho que tinha tudo a ver com aquilo que a gente estava vivendo. Outra coisa foi o seguinte, quando eu fiz o filme, você vê que todos os exteriores do filme têm grades, né? Todos os exteriores. O filme se passa num ambiente fechado e quando aparece uma cena exterior, grade. Sim, eu estava vivendo essa situação antes de eu ser preso. Meu irmão estava preso, amigos presos, então tinha, sabe, o país preso, né? Meus amigos presos. Então, era o que como eu estava respirando. Eu resolvi fazer todas as cenas exteriores do filme entre grades. E, no entanto, olha só que quase uma coisa premonitória. E aí, quando eu vi o copião do filme, que eu chego em casa, tá lá, os homens estavam lá, entendeu? A casa virou um caos. Eles ficaram procurando 1000 coisas lá dentro. Não tinha porra nenhuma, não tinha livro, entendeu? Levaram as coisas, enfim. Mas a coisa que me atraiu no filme foi um sentimento de liberdade no meio dessa prisão, entendeu? Um sentimento muito grande, forte de liberdade. Sabe, de não ter que prestar contas de coisa nenhuma, entendeu? Nem a mim mesmo, nem ao cinema, nem coisa nenhuma. Eu estava ali disposto a ver, a registrar aquele drama, entendeu? E conviver com aquele drama junto com os atores. Ali foi um momento de imersão mesmo, entendeu? Diante do ator. Isso mudou a minha ótica de percepção da minha relação com os atores de uma maneira profunda. Profunda. Porque uma coisa é você idealizar o personagem, passar para o ator e julgar o que o ator faz. Outra coisa é você coparticipar do que o ator é na hora que ele está fazendo. Porque esse verbo ser, ele é indispensável para o ator no cinema. Então, o ator é, ele não está. E ali é o Rubens. De uma maneira muito irônica, eu acho que eu fui o único que filmou o Rubens no seu estado puro, de um ator hiperteatral. Porque ele fez coisas lindas, o Diário de um Louco, o Arthur, tudo isso. E ele era um ator exuberante, teatral. Nunca filmaram ele fazendo isso. Nunca filmaram. E a gente fez. E a gente fez assim de uma maneira que ele gostou do filme. Ele gostou de ter sido testemunhado fazendo aquele personagem, entendeu? Para mim foi uma coisa muito rica do ponto de vista pessoal, né? Meu, assim, de compreensão. Eu tinha acabado de fazer o Brasil ano 2000, tinha feito Menino de Engenho, depois que são quadros, né? Quadros evocativos. O Brasil ano 2000 já tem uma dinâmica de atores interna na mise-en-scène, mas ali estava a viagem, sabe, do tema visto por personagens.
a próxima etapa disso era eu fazendo documentário direto para a televisão, para o Globo Repórter, que eu levei muito tempo fazendo, e A Lira do Delírio, que é um filme totalmente, é outro risco, né? Um filme que arrisca Ou isso. o Carnaval de Niterói. É. Mas, enfim, eu só queria colocar isso para ter uma ideia do momento, porque eu acho que o cinema ele capta muito o momento em que ele foi feito. Ele capta demais, entendeu? E o momento daquilo. Como eu entro nesse desafio de ver o momento precisamente, mas eu não idealizo as coisas. Então, eu não idealizo, entendeu? Eu vivo o momento. Entendeu? É uma coisa da minha natureza que o cinema me levou a perceber, entendeu? E eu aceitei, entendeu? De me desafiar no momento, entendeu? E esse filme foi a primeira vez que eu senti isso, entendeu? Eu achei que, para mim, foi fundamental. Então, eu venho de um grupo de pessoas que idealizavam um discurso sobre o Brasil. O Novo tinha toda, né, uma idealização do que seria, sabe, a dívida que nós temos com o Brasil, a identidade brasileira, a busca disso, a revelação disso. Né? Claro que isso bate em mim também, mas não há outra medida. Eu não sou. Eu não faço parte, como diz o Groucho Marx, eu não faço parte de clubes que me aceitam como sócio, entendeu? Então, eu quis criar o meu próprio caminho. Esse filme me ajudou a perceber que existia, sabe, esse caminho. Eu não vou falar mais nada, não. Vou ficar aqui. Eu vou querer mais ouvir isso. Já falei demais. Que maravilha poder ouvir isso, gente. Obrigada por esse encontro, porque é muito importante, cara. Eu tive a honra, a sorte de cruzar com o Walter no meu caminho como professor, acabou virando amigo, e é muito importante a gente ouvir sobre esse cinema do viável agora, né? Esse momento louco, histórico que a gente está vivendo, o cinema que se prova viável, o cinema do momento que dá um jeito de se tornar viável. Então, nossa, isso são meses, semanas de aula aqui em 30 minutos. Obrigado. O Caio, vamos ouvir agora o Hernani. O Hernani também está fazendo parte aqui do nosso debate. Eu sou um péssimo intermediador, eu gosto de ficar ouvindo também, não gosto de ficar falando. Mas vamos ouvir agora o Hernani, que é um cara também muito bom de ouvir, e queria que ele falasse um pouco desse filme, dentro da obra do Walter, e o que você achar que deve falar sobre o filme também. Sempre tem coisas muito boas do Hernani. Fala, Hernani. Boa noite. Oi, boa noite a todos. Obrigado, Cavi. Eu acho que a gente tem que ouvir o Walter mais, porque ele já situou o filme dentro ali do momento inicial da carreira dele, né? Assim, dos quadros do Menino de Engenho para uma viagem mais liberta do Brasil ano 2000 e para chegar nesse filme que eu acho que é um experimento, né? Eu acho que o filme inclusive, tem, digamos assim, a reunião de pessoas que normalmente não são associadas. O Farcas, por exemplo, trabalhava com documentário, idealizou a famosa Caravana, tinha muito essa relação com a busca dessa identidade brasileira que o Walter mencionou, mas o fato dele ser um homem ligado ao 16mm é uma coisa extremamente importante ali naquele momento. E eu acho que 16mm era uma experiência que estava chegando ao Brasil aos poucos ali nos anos 60, seja com filmes que começaram a ser ampliados para 35, seja para ser usado muito no documentário, e eu acho que o Walter pode comentar um pouco isso por conta da relação que ele teve com o Globo Shell, o Globo Repórter, que era um cinema feito essencialmente em 16mm. Essa é uma experiência ainda pouco explorada, pouco conhecida, e o fato dele ter comentado a presença do Roberto Pires, que é uma personagem que tem uma outra trajetória,
e não só como grande técnico, mas como um homem que vem da Bahia para o Rio de Janeiro para fazer um cinema que tem um interesse por uma dimensão de mercado, por uma dimensão de conversa com o público. Na mesma época que o Walter está fazendo o Na Boca da Noite, o Roberto tinha feito um pouco antes o Máscara da Traição, que é um filme muito curioso, no sentido de como ele articula, inclusive, imagens de arquivo, que é as imagens da passagem lá da Rainha Elizabeth pelo Brasil, e como é que ele encaixa isso dentro de uma trama de suspense, uma trama policial, etc. Dois atores, o Walter falou do Rubens Corrêa, mas eu queria que ele também comentasse um pouco depois o Ivan, como é que o Ivan se encaixa aí nesse universo de passagem do teatro ao cinema, e como foi lidar com os dois ali no momento das filmagens, né? Porque, de fato, o Rubens é exuberante ao extremo, e você tem apenas 2 personagens básicos no filme. O filme tem, a rigor, poucos personagens, e quase sempre são apenas esses 2. O fato de que é uma câmara livre, né? Mas uma câmara livre num universo que é até certo ponto inusitado, que é um universo fechado, é quase um huis clos, né? A câmara, sobretudo a câmara Cinema Novista, é a câmara da locação, é a câmara digamos assim, da área livre, da paisagem, é a câmara do mundo, e não a câmara desse cercado, né? Essa indicação que ele deu das grades, porque o filme começa, na verdade, com algumas imagens da cidade, né? Seja central, seja as pessoas passando na rua, etc. Mas a essência do filme é esse banco, ou mais do que esse banco. Eu acho que, sobretudo, essa locação estranhíssima, né? Não só pelo luxo, pela grandiosidade, mas porque ela não casa muito com as imagens que você vê no início do filme. E tem essa claustrofobia, né? Essa locação ela é extremamente claustrofóbica, porque ela nunca leva exatamente para uma área externa, para a rua, ela nunca leva exatamente para áreas discerníveis, embora você veja ali caixas, escada rolante, você veja áreas de passagem, provavelmente para um segundo, terceiro, quarto piso, mas, sobretudo, eles andam por essa locação e você nunca reconstitui geograficamente por completo essa locação. Ela é uma locação muito fragmentada, então essa sensação de claustrofobia eu acho que só aumenta ao longo do filme com essa estratégia, mas, ao mesmo tempo, os personagens andam e a câmera anda atrás deles, em volta deles, no meio deles, uma câmera que é meio sossobrante. Foi ótimo ouvir essa explicação de como o Roberto Pires fez ela ficar, de fato, flutuante. Eu jamais imaginaria essa borracha de injeção. Realmente é uma ideia extremamente inusitada. É um Steadicam com os seus pesos e contrapesos avant la lettre. Digamos assim, essa leveza que o 16mm, que uma câmera flutuante, que atores livres e com uma certa liberdade de improvisação, tudo isso acaba criando um filme, para mim, muito inusitado, porque quem vai ver o Menino de Engenho ou o Brasil Ano 2000 e salta para o Na Boca da Noite, parece que não é o Walter. Pelo menos não é esse Walter inicial, é um outro Walter, é um Walter muito diferente, é um Walter que se abre, inclusive, a uma experiência que é quase o oposto do que ele vinha falando. E é engraçado porque o Walter diz que ama o quadro, né? E a minha relação pessoal com os filmes do Walter sempre passou por essa dimensão, seja no Menino de Engenho, seja em filmes como Inocência ou Ele e o Boto, seja nos filmes mais recentes. Quase todos eles, para mim, são filmes do quadro. O filme que realmente sai dessa dimensão, que é o filme que é meio ponto fora da curva, é o Na Boca da Noite. É o filme mais livre nesse sentido, ainda que a gente possa recordar o Na Lira do Delírio, mas eu acho que o Na Lira do Delírio é um filme muito, muito mais sofisticado, muito, muito mais elaborado.
é um filme muito mais controlado em seu descontrole do que o Na Boca da Noite, que é um filme que se abre, simplesmente se abre. Vamos ver no que dá, vamos ver até onde vai isso, vamos ver o que rende, vamos ver onde chega, vamos ver se há saída. É óbvio que não há saída. É óbvio que o contexto que o Walter colocou aí de imediato, que é um contexto onde, de fato, não havia condição de você sair para qualquer lugar, a não ser literalmente para a cadeia, como ele mesmo foi. Então, é um filme que, no fundo, quer traduzir esse momento, mas quer traduzir esse momento de uma forma que não foi tentada, que não é pela palavra, que não é pela discussão política, que não é exatamente pelo embate, pelo conflito, no sentido mais tradicional. Ele vai para personagens incomuns, um banqueiro e um faxineiro, ou seja, personagens que não seriam exatamente politizados à maneira ali dos anos 60, personagens que são secundários, eu diria quase periféricos, personagens que não vão intervir na grande narrativa brasileira daquele momento, seja para contestá-la, seja para estar ao lado dela, personagens que vivem um pequeno drama, um drama tão pequeno que é esse drama de um fim de dia numa agência bancária, quando um banqueiro ficou e o faxineiro veio fazer seu trabalho. É quase um momento que eu traduziria como o átomo da sociedade brasileira daquele momento. Se a gente não pode mais ver o retrato macro, a dimensão macro, como é que seria essa vida no Brasil, com todas as implicações que existiam ali na virada dos anos 60 para os anos 70, em dois personagens anônimos, né? Que, no fundo, para mim, eles são personagens completamente anônimos. O Brasil não os atinge, o Brasil não os incorpora, o Brasil não presta atenção neles, eles não são o Brasil. Ao contrário, que eu acho que é talvez o grande mérito para mim do filme, é que é uma tradução do Brasil daquele momento pelo homem comum, que é bastante rara. Que normalmente os personagens, sobretudo do cinema novo, tinham um simbolismo, uma carga, uma dimensão política muito forte. É aquela coisa, você não fala do povo. Quando o povo intervém, tem que ser o povo como metáfora absoluta. No filme do Walter não é isso. São dois personagens quase que largados, quase que ali no canto, mas que, na verdade, traduzem, talvez, de forma mais forte esse momento imediato, esse momento do anônimo sofrendo tanto quanto todas as forças maiores que compunham o Brasil ali daquele momento, e explicitando o verdadeiro drama daquele momento histórico. Quando se cortava na carne de todos. Não havia, na verdade, uma preferência maior por um ou por outro. E eu acho que como é um cenário opulento, como é, na verdade, um banco, não existe símbolo de opulência maior do que um banco, e como é esse banco absolutamente extraordinário que o Walter descobriu ali no Rio de Janeiro, no final dos anos 60 e início dos anos 70, é também uma tradução desse momento que vai virar milagre econômico, né? É também uma tradução desse momento em que o Brasil não é mais exatamente um país pobre, que foi, digamos assim, ou começou a ser explorado ali em meados dos anos 50, através do Nelson, e depois dos primeiros filmes do cinema novo, já é um outro Brasil. Esse outro Brasil, ele começa a se insinuar no cinema exatamente nesse momento, início dos anos 70. E um dos primeiros filmes a, de fato, trazer essa dimensão é o Na Boca da Noite. É interessante que esse é um filme de 71 e tem um filme de 72, que é uma pornochanchada, produzida pelo Rovai, que tem um dos episódios que é passado, ou tem uma sequência na Bolsa de Valores, no auge do milagre econômico. Mas falar do banco é falar da instituição. A instituição está lá de alguma maneira, sobretudo através desse cenário, mas o filme vai mais longe do que isso, ou seja, vai mais longe do que a metáfora tradicional e se preocupa com esses personagens. Quer dizer, o que eles são, de fato, dentro desse mundo, desse novo Brasil, dessa instituição que, na verdade, está explorando o país a todo vapor,
e como é que esse dilaceramento, porque eu acho que é um filme de dilaceramento, como é que esse dilaceramento se traduz, se expõe, traz a carne para fora e, de fato, compõe aí uma imagem do Brasil que não era comum ali àquela altura. Então é um filme que é pouco exibido, que é pouco visto, mas que é um filme que, de fato, muda os rumos de uma certa compreensão do Brasil ali àquela altura. E aí eu não sei, Walter, se você quiser comentar, sobretudo, essa coisa do cenário, que eu acho que é muito importante no filme, fica à vontade. Tá. O filme é de 70, Hernani. Eu fiz em 70. Ele foi feito no início de 70. Bem no início de 70. Acho que é em fevereiro. Tá a data atrás assim, do uniforme do Ivan. Tem a data do dia que eu comecei a filmar. 17/2 de 70. Olha. Bacana isso. O interessante é que esse filme tem umas coisas, por exemplo, você sabe que não tem um plano que o Ivan aparece ele, na crise dele, como se ele estivesse caindo num abismo dentro do banco. Ele está ele mesmo segurando a câmera. Então, aqui atrás, o teto vai para um lado, vai para o outro. Ele mesmo está fazendo a câmera. Botei a câmera aqui na mão dele, entendeu? E ele girando em torno dele, entendeu? Botei a câmera embaixo, uma câmera pequena, uma Bellenhauer, entendeu? Ele aqui segurando. Mas eu acho que ele não é um banqueiro, ele é um bancário. Né? Eles, na verdade, são a mesma pessoa. Né? O Zé Vicente era cheio desses artifícios. Assim. Por exemplo, um se chama Vitor e outro se chama Hugo. Vitor Hugo, entendeu? Eles são a mesma pessoa. O Zé Vicente, quando me falou isso, eu achei engraçado. Entendeu? A forma como ele... O Zé tinha um lado assim meio Rubens, sabe? Tinha uma certa teatralidade, uma coisa assim. Eu achei divertido ele dizer daquilo ali. E eu acho que eles são a mesma pessoa. Na versão teatral, o bancário denuncia o porteiro, o limpador, entendeu? Faxineiro. O faxineiro. O bancário denuncia o faxineiro e o faxineiro é morto. Não. O bancário denuncia o faxineiro e o faxineiro... Na minha versão, o bancário denuncia o faxineiro. Na versão dele, o faxineiro denunciava ele, porque ele tinha armado, arquitetado, roubar o banco. Então, ele na verdade, ele sai correndo e faz: estão assaltando o banco, estão assaltando o banco. E aí houve-se um tiro e o bancário morre. Entendeu? Na hora que eu vi aquela hipótese, que eu não vi no teatro, então, na hora que eu vi o tema, entendeu? Eu vi o tema, eu falei assim: ô Zé, tem o seguinte, para mim, esse bancário é que denuncia o faxineiro morre. É insuportável para ele ver uma pessoa como o faxineiro ser uma pessoa tão submetida, entendeu? Tão arrasada, entendeu? Tão humilhada, entendeu? E sem fazer nada. Então merece morrer mesmo, entendeu? Ele tem essa arrogância de um cara de classe média, entendeu? Que eu falei isso para o Zé, entendeu? Aí o Zé falou assim: eu também já fiz uma versão da peça, que a peça tinha essa ideia. Eu falei: então, é essa a tua versão que me interessa. Para mim, no final, o faxineiro
morre. E eu acho, o Ivan era um ator stanislavskiano, entendeu? Era um cara que trabalhava a construção do personagem, né? Um grande diretor de teatro, ao mesmo tempo ia os detalhes do personagem, trabalhava a realidade do personagem. O Rubens ia no mesmo caminho, mas como ele tinha essa teatralidade, ele acaba expondo o personagem além da psicologia. O tema vem mais forte, fica mais claro. Eu acho que ele é meio brechtiano e o outro é um stanislavskiano, entendeu? Tinha momentos que eu achava engraçado, porque ele estava filmando e o Ivan ficava olhando o Rubens. E tem até um momento no filme que isso aparece. Ele, não me lembro quando, mas o Rubens está tão, entendeu, inflado do personagem que o Ivan, que estava na frente dele, sentado na frente dele, assim, em cima de uma mesa, ele começou a rir. Achou engraçado, sabe, de como o outro se inflamou. E o outro continuou inflamado, mas e Ivan morrer de rir daquilo, entendeu? E, na verdade, ele estava rindo, entendeu, do excesso do outro, e, de repente, ele comprava aquele excesso. Ele falou assim, um maluco, um idiota, um viado, não sei o quê. Ele vai querer humilhar o outro também. Eu acho essa relação dos dois, sabe, de criação, de como eles criavam juntos, porque são parceiros, né, de uma longa vida no teatro. Então, a intimidade da criação estava muito entre eles. Tinha um teatro, inclusive, né, em Ipanema, que era o prédio que foi construído era da família do Rubens, né, aquele prédio onde tem o teatro. E a construção do prédio permitiu que ele fizesse o teatro embaixo, né? Então, eles eram muito comprometidos, né, com essa coisa do ser ator, O que eu estava vivendo ali naqueles primeiros momentos, eu ainda não tinha feito o Globo Repórter, entendeu? Eu ia fazer o Globo Shell, eu ia fazer. Eu fiz o primeiro Globo Shell, foi feito no final dos 70, já tinha sido preso, entendeu? Já era o final dos anos 70. Eu comecei a fazer o Globo Repórter em final de 71, 72. E a minha experiência no Globo Repórter tinha muito a ver com essa descoberta dessa câmera solta. Porque o Globo Repórter era feito... Eu fazia um filme por mês. Então, eu tinha um tempo de estudar a pauta, de pesquisar a pauta, de fazer o filme, editar o filme e botar no ar. Então, várias vezes a câmera entrava e o meu primeiro Globo Repórter ele é de composição, de quadro. Eu fiz um filme sobre cavalos, a preparação do Grande Prêmio Brasil. Era um filme sobre cavalos. Aí eu fui para uma fazenda, entendeu? Uma coisa rural, entendeu? Aí depois tinha exatamente o que acontecia com o cavalo. O cavalo foi uma coisa que me impressionou. Então, o cavalo sendo martelada, a ferradura do cavalo, sacrifício do cavalo, a santificação do cavalo, entendeu? Enquanto isso, lá na porta do Jockey Club, tem uma estátua de um homem com a mão no bolso, assim, entendeu? Dei logo um zoom na mão da estátua com a mão no bolso. Eu entrava em umas ali. Mas o que foi rolando ao longo da minha vida no Globo Repórter foi exatamente o momento, o instante que você entra para ver a realidade, sabe? Sem nenhum preconceito diante dela, entrando na realidade,
entendeu? Esse entrar na realidade, me deixar levar pela realidade, foi importantíssimo para mim. Eu não teria feito a Lira do Delírio se eu não tivesse vivido aquela experiência. No caso da Boca da Noite, é um caso anterior, entendeu? Ou seja, havia um cinema idealizado na minha cabeça, de cineclubista, de crítico, um cinema idealizado, que eu estava rompendo. Não é rompendo com aquele filme, não é que eu vou voltar a fazer aquilo, entendeu? Não, rompendo naquela hora. É o exercício, sabe, de estar vivendo aquilo, naquele momento. O momento que estava me interessando. E isso é uma coisa que marcou a minha vida, entendeu? Sabe, de aceitar o momento, de me permitir no momento, me permitir. Isso tem um valor muito grande para mim, entendeu? Eu aceito o erro, entendeu? A possibilidade do erro. Eu aceito isso. Eu, quando fui fazer Na Boca da Noite, eu sabia que, eu sabia me insurgir contra, sabe, a minha idealização do cinema, entendeu? Mas eu achava que era necessário que eu visse isso, que eu vivesse isso. Eu achei que algumas pessoas que viram o filme, na ocasião que o filme ficou pronto, o filme foi exibido comercialmente aqui, né? Foi exibido no Cinema Joia. Levou umas 3 semanas de sendo exibido naquele cineminha ali. E teve gente que viu, né? Foi lá ver o filme. Então, eu mostrei o filme para algumas pessoas, mostrei para o Caetano, mostrei em cabine, né? Mostrei para o Caetano, achava que aquele filme era ótimo, entendeu? Mas o filme era muito... Não, é um filme sem nenhum compromisso com toda aquela linguagem que se anunciava para o cinema que eu iria fazer. Né? Não, esse cara fez o Minutinho, fez o Brasil também, ele vai por aí. Não, sei lá como é que eu vou. Eu vou, entendeu? Eu vou descobrir como é que é. Não sei como é que é. No caso da Boca da Noite, isso foi o meu confronto com essa possibilidade, entendeu? Ou seja, eu tinha um tempo mínimo para fazer. O filme foi feito realmente nesses 4 dias. E mais, quando a gente saía dali, antes de voltar para o banco para terminar a sequência de noite, ainda passava ali na Cinelândia, em outros lugares, filmavam as grades, entendeu? As pessoas passando, tá? Para depois ir para lá. Porque terminou, em 4 dias terminou. Depois a gente filmou umas coisas no Banco Central, não, na Casa da Moeda, onde tem uma cena de notas, logo no início do filme, notas sendo, né, repuxadas dentro de uma bobina onde está sendo rodada, impressa novas notas de dinheiro. Então, eu achei interessante aquilo. E outra coisa foi o letreiro do filme, que eu fiz a parte, né? Filmando também com câmera, não em truca. As imagens do Magritte, que eu adoro, acho, entendeu? Aquilo batia em mim de uma maneira muito forte, principalmente aquele sapato no final, que não é sapato, é um pé, entendeu? Eu achava aquilo ali, era o próprio filme, eu achava na minha cabeça. Eu viajo, entendeu? Eu estou aqui falando para vocês e eu entro em uma viagem, entendeu? Eu não tenho o menor pudor disso, entendeu? Não estou fazendo gênero, não. Eu sou assim mesmo. Então, para mim, foi uma experiência muito rica para mim, entendeu? Muito rica.
mas não tão rica quanto foi A Lira do Delírio, nem tão pouco como Inocência, que são filmes totalmente diferentes, entendeu? Mas eu, quando fiz o Inocência, por exemplo, eu voltei tudo aquilo, né? Para mim, o que me interessava é como é que eu exprimo essa emoção de ter lido Toné, entendeu? Como é que é essa luz? Que luz é essa sabe, que me encanta tanto, que ele fala a luz? Da mesma forma, aquele filme, entendeu? Ou seja, de descobrir nos atores o filme. Entrar com os atores pelo cenário e falar assim, não, Rubens, vai em frente. A gente tem um cenário inteiro para a gente. Você pode fazer o que você quiser, entendeu? A gente ensaiava um plano, no segundo plano a gente já estava filmando, entendeu? Não tinha agora, ajeita tal coisa. Não. É a representação de um drama. Mas é uma representação. Não é vivenciar o drama. Não, já era aquilo ali, entendeu? O próprio cenário é um cenário... Quando o filme ficou pronto, quem fez a cenografia da peça foi o Flaxman. O Flaxman veio me dizer assim, gostei, você viu a peça, né? Eu fiz tudo de alumínio, igual lá. Então, ô Marcos, eu não vi a tua peça, eu não vi o teu espetáculo. Coincidentemente, eu fui para o alumínio, entendeu? Porque toda vez que eu passo por aquela coisa, por aquele banco, me fascina aquela superprodução, entendeu? Eu fico achando que aquilo é demais. Como é que um banco pode ser tão ostensivo, entendeu? Assim, na cara da gente, entendeu? Aquele banco. E ele até hoje ele é assim. É uma ópera aquilo. Pediu o Gato Barbieri, que estava de vez em quando vinha para o Rio de Janeiro, ele e a mulher dele moravam lá em casa, entendeu? Para usar a música que ele foi num programa do Flávio Cavalcante e tocou com uma bateria de escola de samba. Eu gravei aquilo e usei no filme. Eu falei assim, vou usar isso aqui, coisa maravilhosa. O Gato Barbieri com aquela coisa enlouquecida, entendeu? Free jazz com escola de samba. Eu quero isso. Ron Carter no contrabaixo. Ron Carter, mas o Ron Carter já era um disco, entendeu? Que eu tinha. E maravilhoso, né? Muito lindo aquilo. Que dava uma sensação da solidão, entendeu? Tem umas pessoas querendo fazer umas perguntas aqui. Por favor, É muito bom ouvir você, mas vamos ver o que o pessoal tem para perguntar aqui. Eu prefiro, viu? O Hernani é que veio com essa ideia, mas me devolveu a bola. Mas, por favor, fiquem com a bola. Então, a Cabiru está lá de Lisboa, direto de Lisboa, para te perguntar aí. Fala, Biru. Alexandre. Oi. Então, eu gostaria só de ler aqui uma coisa, em primeiro lugar. É muito curto, mas acho que diz muito. E vai em contra ao que o Walter Lima Jr. tem trazido assim, através do cinema, daquilo pouco que eu conheci até agora. E algo assim. Há um tempo em que é preciso abandonar as roupas usadas, que já têm a forma do nosso corpo, e esquecer os nossos caminhos, que nos levam sempre aos mesmos lugares. É o tempo da travessia, e não ousamos fazê-la. Teremos ficado para sempre à margem de nós mesmos. Não é? Fernando Pessoa. E foi muito engraçado porque ao ver este filme logo no início, né, exatamente com Magritte, eu lembrei-me de outro quadro que pintaram de Fernando Pessoa exatamente da mesma maneira, com o seu chapéu, em vez de ser o chapéu de coco, a olhar para o mar.
E esta relação, né, do Magritte também levou-me à relação com o próprio filme, porque há um livro que sempre me disse muito, de Fernando Pessoa, que é O Banqueiro Anarquista. Não sei se conhecem, mas logo ao ver o filme remontou-me para o livro. E a contextualização, né, que o Walter estava a fazer no início, que disse que era muito importante, e porque o cinema, não é, bebe disto, é algo que durante esta conversa toda venho a constatar que é mesmo extraordinário, não é? E eu inquiro-me como é que isto acontece. Eu sei que é arte e tem estas coisas, não é? Acho que o erro tem um papel preponderante nisto, e essa é a minha pergunta também, se não é mesmo o erro, não é? Aquilo que nós não temos o controle sobre, não é? O erro sendo, se calhar, até a perfeição no meio disto tudo. Porque mesmo aqui com a aula do Hernani também, que surgiu este sábado, em que ele falou também de uma tentativa de uma nova linguagem, não é? Que foi a mesma lição que, que o Walter me falou, não é? Quando falámos sobre um filme em que tive a possibilidade também de dirigir, juntamente com uma equipa, os meus colegas da escola, não é? ABC Cursos de Cinema. E é isto, de repente, este enorme universo que às vezes sentimos que é tão enorme, se condensa só aqui num espaço, não é? Que faz-me dizer, né? É no particular que reside aquilo que nos é comum, não é? E acho muito, muito engraçada esta magia toda, e mais uma vez a pergunta é essa: será o erro, não sei, a perfeição disto tudo, não é? É uma pergunta muito abstrata, mas... Mas eu acho que o erro nos leva à descoberta, né? Você, ao descobrir, você descobre que você também correu o risco de não descobrir nada, entendeu? A descoberta vem exatamente dessa dúvida: será que eu vou conseguir? É uma luta interna de você ir em busca de alguma coisa da surpresa, a surpresa de alguma coisa que você quer dizer de uma determinada forma, mas você quer ser o primeiro a ver aquilo. Você quer que aquilo seja revelado para você, entendeu? Senão não tem graça. É como se você, sabe, tivesse copiando a si próprio. Como você falou, assim, não vou copiar a mim mesmo, entendeu? Muito embora eu possa copiar a mim mesmo, por que não? Entendeu? Mas é muito mais interessante, entendeu? O risco que você corre, é um suspense só. Você fica, entendeu? Sei lá como dizer isso. É muito rico isso. Você busca lições que você mesmo se dá, se apropriando de acasos da tua vida, ou certezas que não eram exatamente certezas, eram dúvidas que você tinha, e você experimenta, entendeu? Você se permite a experiência, a experimentação. E isso pode te levar a uma descoberta de si mesmo nisso. Entendeu? Calcula eu entregar uma câmera para o ator e mandar o ator fazer o plano, entendeu? E, ao mesmo tempo, eu tenho uma visão de que a câmera é o meu domínio, é o meu território, entendeu? Eu vou entregar a câmera, entendeu, para ele, e vou pedir. Eu sei que o efeito que vai dar, porque ele vai estar direcionado para o seu próprio rosto. Então, se ele se movimenta, o rosto vai estar sempre em quadro, mas aquele fundo lá atrás, na minha cabeça, vai virar o mundo, entendeu? Em revolução total aqui atrás, entendeu? Mas, ao mesmo tempo, eu estou permitindo a ele que ele faça, entendeu?
ao mesmo tempo tem uma certa dose assim, de risco, entendeu? De renúncia, entendeu? De descoberta, entendeu? Tudo misturado, entendeu? E, ao mesmo tempo, de cumplicidade total, de cumplicidade, que, de repente, ele faz parte daquilo. Então, ele, ator, que se vê tão alvo da câmera, e, de repente, ele é o cara que segura aquela câmera e ele aponta para si próprio a câmera. É muito interessante, sabe, esse movimento que pode haver na descoberta, quando você corre o risco. E esse filme me deixou assim, sem... Em primeiro lugar, porque eu não tinha ninguém para me encher a paciência de me dizer assim, o voto deve ser assim, assado, aquilo outro. Não é porcaria nenhuma, entendeu? Eu vou fazer como eu quero. Não tem ninguém, eu não tenho que prestar contas aqui. Eu estou fazendo o filme para produção, então a produção não tem nada a ver com o meu filme. Eu que estou fazendo o filme para produção. Então eu estou livre. Não tem, sabe, conversa sobre mercado, sobre nada. Mas isso é um momento. Não é sempre assim. Isso é um momento, eu tenho que aproveitar aquele momento que me foi permitido fazer dessa maneira. Em outros momentos, eu não terei isso, entendeu? Mas naquela hora eu tinha, entendeu? Eu não deixei de fazer isso porque eu estava me agradando correr esse risco, entendeu? Eu gostei, aliás, eu gosto de correr esse tipo de risco, entendeu? O próprio A Lira do Delírio é um filme muito arriscado, que aparentemente é um filme que foi descoberto na moviola. Não foi exatamente isso, entendeu? Eu fiz umas 5, 6 versões diferentes da estrutura da Lira do Delírio. Eu sabia exatamente o que eu estava fazendo o tempo inteiro e eu podia mudar. Eu estava muito livre para fazer, entendeu? Mas era uma experiência de libertação. E esse risco, entendeu? Eu acho que a primeira vez que eu senti isso claramente para mim foi quando eu fiz o Na Boca da Noite, entendeu? Que, muito embora eu não tivesse os recursos de produção. Agora tem o seguinte, essa cópia que a gente vê é o seguinte, o banco é um banco, tem muito mármore no banco, entendeu? Muito mármore, muito vidro. Então, se eu quisesse, para fazer mesmo a rigor uma filmagem com um som direto, eu tinha que revestir aquele banco, entendeu? De edredões aqui do lado, entendeu? De, sabe, alguma coisa que me qualificasse o som e não simplesmente reverberasse o som. Porque ali o som bate e volta, vai para tudo quanto é lado. Então, para poder fazer vamos dizer assim, um restauro daquilo, teria que passar por um processo que incluiria uma filtragem em Dolby, de tudo aquilo, entendeu? Uma trabalheira, entendeu? E um super investimento. Uma vez a Beth Formagini, a documentarista, muito minha amiga, ela usou isso num documentário que ela fez sobre mim. Então, ela pegou um trecho da Boca da Noite e eles conseguiram restaurar o som. E para mim, foi uma descoberta, porque o som ficou limpo. E deu uma vontade enorme de limpar o som todo do filme, entendeu? Em nome do Rubens, do Ivan, entendeu? Das palavras, entendeu? Que são muito bonitas, entendeu? E que, infelizmente, eu não tenho aqui nessa cópia. Então, e a própria fotografia também foi feita em 16, né? Foi feita em 16 e depois ampliada. Então, essa versão que a gente está vendo é uma versão que foi passada para VHS e do VHS, milagrosamente, recuperada para vocês verem. Entendeu? É curiosa essa comparação entre A Lira do Delírio
e o Boca da Noite, porque as condições de trabalho eram opostas. Você tinha 4 dias para filmar um e o outro você ficou anos montando. Foi ali o delírio. Mas você vê que o ponto de partida eu tinha até menos dias, porque eu só tinha 3 dias, que eram os dias de carnaval. Foi o ponto de partida da Ilha do Delírio. Você filmar aquilo tudo, que é a base do filme que depois foi feito, em 3 dias. Né? A compreensão daquilo em 3 dias. Então, a vertigem dessa liberdade confinada em 3 dias não pode ultrapassar os 3 dias, entendeu? E também a permissão de que os atores estão livres, aliás, bem livres, porque eles usaram todas as formas de ser livre no carnaval, né? Tudo que você imaginar. Só eu que não bebi nada, que não tomei nada, que saí feito um louco atrás daquelas pessoas que estavam totalmente doidas, entendeu? E eu acho que é assim, porque o carnaval é assim, é uma coisa desesperada, entendeu? Alegremente desesperado ou desesperadamente alegre, entendeu? Então, eu não podia interferir ali, eu podia negociar algumas coisas, tentar defender eles de algum risco maluco que podia ocorrer, mas eu tinha 3 dias para fazer aquilo ali, 3 dias ali. Foi um... Eu não sei, tem vários aspectos isso. Como é que uma experiência de libertação ela provoca em você, entendeu? Um estado de curiosidade, entendeu? Pelo que poderia acontecer, o que deixaria de ter acontecido mais adiante, entendeu? O que aquilo me mostrou, o que aquilo me revelou, o que me fez sentir, entendeu? E é uma experiência muito forte, entendeu? Tal como foi a minha própria experiência sendo preso ali, porque eu não fiz serviço militar, entendeu? Eu sou daqueles caras que não, sabe? Eu fui dispensado de serviço militar. Então, eu fui descobrir, sabe, o clima de um quartel, eu preso. Eu aprendi alvorada, tudo aquilo assim, pelo ouvido e pelos passos das pessoas, pelo movimento. Tá? Então, e são coisas que marcam você, né? Então, você não sai dali como você entrou. Você não sai tão ingênuo assim. Assim, fazer Boca da Noite me deixou mais alerta, sabe, para o que seria possível fazer também no cinema, entendeu? Não ficar tão sujeito ao dogma do cinema, sabe? As pessoas... Eu não fui ao cinema porque eu queria fazer política, entendeu? Eu não fui. Eu fui ao cinema porque eu tinha prazer de ir ao cinema. Só fazia isso na minha vida. E o cinema... E o mundo, para mim, foi descoberto dessa maneira, através do cinema. Entendeu? A leitura chegou até a mim através do cinema. Porque eu vi tal filme tirado de tal livro e levou o livro. Entendeu? Porque eu vi tal coisa, entendeu? A respeito da história de tal lugar, eu fui ao livro de história. Sempre foi assim. O cinema me impulsionava. Entendeu? Então, eu não fui usar o cinema para fazer política. No caso da minha geração, houve isso. Entendeu? Por isso que eu estava brincando, não entro em clube que me aceita como sócio, entendeu? Parodiando o Groucho Marx, entendeu? Mas um pouco por isso, eu entrei no cinema para fazer cinema, porque eu acredito no cinema, eu acredito profundamente.
Eu não tenho o menor pudor de dar gargalhadas e cair da cadeira de tanto rir. E chorar no cinema. Eu sou assim, entendeu? Me comovo. Eu não estou fazendo elogio para mim mesmo, não. Eu sou assim, entendeu? Eu não estou falando cair da cadeira. Me aconteceu já isso. Eu ri tanto de um filme que quando eu vi, eu caí da cadeira do filme, de tanto que eu não aguentava mais. Como de repente está chorando sem parar no cinema, a ponto de ficar com vergonha de me levantar e ir embora. Walter, eu li alguma crítica ou alguém falando desse filme, Boca da Noite, e falavam que era a sua experiência quase que do cinema de marginal, né? Um cineasta como cinema novista, fazendo um cinema de invenção, cinema marginal. Ouvindo você falar um pouco também, de uma certa forma, essa coisa do risco que você fala bastante do filme, né? O que você acha disso? Eu acho o seguinte, eu acho que essa coisa, o cinema dito marginal aqui no Brasil, acho que praticamente todo cinema brasileiro é marginal, né? Porque é um cinema sem mercado, entendeu? É um cinema quase improvisado, né? A produção mais requintada tem um coeficiente de improviso enorme, entendeu? A rigor, dentro dos padrões de produção internacional, é um cinema de uma grande força de criatividade, de intuição, porque a gente não respeita, a gente vai adiante, além do respeito. Mas, quando eu gosto de falar desse cinema, e quando vi também, porque já vi muitos filmes, né? A primeira coisa que me chama a atenção é que eu acho mal feito. Eu acho o cinema marginal um cinema para o ego de quem faz, entendeu? Não é um cinema que se destina a alguém, destina a si próprio, entendeu? Porque muitas vezes você vê os filmes e você não consegue entender que metáforas são essas que ele está usando, que onde ele quer chegar com aquilo. E também o desleixo, sabe? Não é uma coisa que a mim, como espectador, com essa formação ligada no cinema, né, de comunicação inteiro, não me agrada, entendeu? Eu não sei, eu não sinto que A Boca da Noite seja um filme marginal. Marginal é porque a coisa mais marginal do filme, eu vou te dizer, é uma coisa anedota, é uma anedota. Mas é o seguinte, você sabe como é que esse filme foi exibido depois de passar no Cinema Joia? O Zelito acabou conseguindo vender esse filme para uma empresa que distribuía filme tipo Massiste, entendeu? Tipo, sabe? Aqueles filmes de marombeiros, entendeu? Então calcula esse filme, tal como você viu aqui, entendeu? Em programa duplo com um filme de Massiste, entendeu? Passado supostamente numa Roma de estúdio, né? Então, eu fico imaginando que sessão extraordinária. Esse filme, entendeu? Totalmente a distância de todo esse compromisso, ele virou programa duplo de um filme de Massiste. Eu nunca consegui ver dessa maneira. Seria a coisa mais extraordinária. Eu não tive essa oportunidade. Eu soube que estava sendo exibido. Então, venderam uma cópia lá para uma empresa e ficou sendo exibido lá em Minas Gerais, não sei aonde, tá? E foi exibido. Eu não tive essa chance. Eu gostaria de ter visto dessa maneira. Aí ele era um filme marginal, autêntico, entendeu? Ali, nesse momento, ele seria. Mas eu não vi o filme dessa maneira. Eu gostaria de ter visto assim. Eu acho que tem esse... Eu admiro muito a coragem, sabe? Essa irreverência
de pegar e fazer na raça, entendeu? Pela necessidade de falar, pela necessidade de fazer, entendeu? Sabe? Por isso. Mas eu, como espectador, não me diz. Eu estou sendo sincero, não me diz. Eu vi poucos que me interessaram. Poucos que me interessaram. Eu vi filmes. O que mais me interessou foi o Rogério Sganzella, que eu acho além do cinema marginal. Depois ele ficou fazendo filme marginal já sem o menor interesse, mas eu digo isso sem nenhuma irreverência com ele, mas eu acho os 2 primeiros filmes do Sganzella extraordinários. Tanto o Bandido quanto a Mulher de Todos. Acho maravilhosos. Mas tem muito filme que foi feito ali naquela época que não tem nada a ver com nada. O Silvio Darim quer fazer uma pergunta para você. Fala, Silvio. Você falou no começo da conversa que o Léo Bartucci estava, na mesma época, ele estava fazendo um filme, um cantor. Me surpreendeu. Me surpreendeu porque, para mim, o Léo Bartucci era um cara ligado ao contexto da publicidade. Ele fotografou centenas de comerciais. Mas, para mim, o Boca da Noite tinha sido talvez um dos poucos longas que ele fotografou. Então, como é que foi teu encontro com ele? O que levou você a convidar o Léo para fotografar? Não, eu conheci o Léo através do Roberto Pires. Ele fez um filme com o Roberto Pires também. Ele fez um filme chamado Em Busca do Sucesso, que era a outra alternativa do filme feito para a produção da Mapa, entendeu? Eu fiz A Boca da Noite e o Roberto fez Em Busca do Sucesso. E esse filme foi feito com o Leonardo. Depois o Roberto Pires, em seguida, fez um filme muito bom com Afonso Beato, que eu achei um filme... Não sei se é o melhor filme do Roberto Pires, mas certamente um filme desafiador. Os efeitos, de como o Roberto criava as coisas, entendeu? É um grande artesão, o Roberto. O Roberto inventou uma lente anamórfica na Bahia. Aí o igroscope, né? Uma lente panorâmica, uma coisa absolutamente arrojada, inacreditável. Como é que na Bahia o cara me inventa uma lente... Calcula. Não, calcula. O camarada foi ao cinema. Aí, eu vi esse filme. Você conhece esse filme? Não. Redenção. Eu vi esse filme. Redenção eu conheço e gosto muito. É um filme... É o Redenção que é igroscope. O filme não deu certo porque uma parte do igroscope deixava o filme fora de foco, assim, nos cantos. Entendeu? O Roberto não conseguiu resolver esse problema. Mas eu acho interessante ele ter saído dali, da loja do pai, que ficava ali perto da Praça Castro Alves, entendeu? Ele ia até o cinema e ver um filme em cinemascope. Isso naquela época, entendeu? Então, isso deve ter sido um impacto enorme para ele, morando na Bahia. Ele disse, não vai ficar por menos. E ele, como era um cara estudioso de lentes e trabalhava numa ótica junto com o pai, ele resolveu inventar. E inventou. Ele tinha esse caráter, ele era um inventor. Né? E que gostava mesmo de um cinema, entendeu? De público. Ele tinha um lado, ao mesmo tempo, extremamente inventivo, uma pessoa muito interessante sobre esse aspecto, muito, muito interessante. Na verdade, o Roberto Pires, montou-se o cinema na Bahia. Porque o cinema na Bahia, entendeu? Quem primeiro incendiou ali um cinema na Bahia foi o Trigueirinho Neto, que foi estudar na Europa,
e fez aquele filme lá, Bahia de Todos os Santos. Mas quando ele saiu, ele deixou um rastro de fogo atrás dele, e aí o Roberto assumiu a liderança. Roberto fez vários filmes ali, sendo que um deles um marco dentro do cinema baiano e cinema novo, A Grande Feira. E depois um outro filme também muito interessante, chamado Tocar no Asfalto, onde ele também já se resolvia com efeitos especiais, uma bala aqui, o camarada recebia, era baleado na testa, entendeu? Saía um pedaço assim da testa, pá, tudo aquilo ao vivo, sem matar a vítima, entendeu? Mas é muito habilidoso, cara, mas muito habilidoso. Eu conheci o Leonardo através do Roberto, e certamente o Leonardo também era fascinado por esse lado, entendeu, inventivo do Roberto. Afonso, não quer falar umas palavras finais? Você hoje está quieto, não falou nada, não participou aí do nosso debate, está só observando. Quer dar um encerramento aí para o nosso cineclube? Imagina, eu sou aqui o boy da sala, eu e o César, para tocar essa história toda. Agora, o Walter citou esse plano da máscara da traição, que é um plano que não me sai da cabeça. Não havia efeitos especiais naquele momento, nem acesso a truca, nem nada. É o plano do Cláudio Marzo, que entra, abre a porta de um carro e tem uma pessoa com a máscara deitada no carro, e aí ele puxa a máscara e é o Cláudio Marzo. Entende? Esse plano é genial. Nesse momento, ninguém fazia isso. O Walter tem razão. Lembra desse plano, Walter? Total. É demais. Era uma proposição dele, porque era uma combinação de projeção frontal numa tela, então a câmera filmava a projeção e entrava, evidentemente, e aí o Cláudio saía do quadro para imediatamente entrar um corpo igual vestido, e aí puxava, abria a porta do carro e puxava a máscara, e era o próprio Cláudio Marzo. Esse filme era um filme sobre o assalto ao Maracanã, né, da bilheteria do Maracanã. Esse filme deu uma bilheteria incrível, e a produção do Zelito, eu acho, também, né? Foi. Não, mas enfim. Não, gente, essa sessão é uma sessão também histórica, porque é importantíssimo esses depoimentos que a gente vem colhendo aqui no Cineclube, não só a presença e a afetividade da gente estar junto, e gente se reencontrando em todo quanto é lugar, e a possibilidade do encontro, mas também a documentação. O Hernani... Outra coisa também, o Cavi levantou isso, mas o Cavi não é para a gente ficar jogando rosa um em cima do outro, né? Isso aqui não é uma floricultura, né? Mas o empenho do Cavi em masterizar com o César esse filme é incrível. Porque, e a gente tem que tirar o chapéu e agradecer aos dois, porque isso é manter um filme vivo com que meios possíveis fossem, né? E foi isso que aconteceu. O César e o Cavi, beleza? É isso aí, Cavi. Você é o mestre de cerimônia, não sei, alguém mais quer falar. Acho que um dia desses devia mostrar um filme do Roberto Pires. Que é um cara tão esquecido dentro do cinema brasileiro, e é um esquecimento que ele não merece. Não, é verdade, é verdade. O Redenção seria uma grande pedida. A Grande Feira já é um filme mais visto, mas Redenção é de 57. Não, mas bem olha, anterior, é um filme que pouca gente viu, né? A Cinemateca Brasileira restaurou, então tem disponível uma cópia Silvio, o Tocar no Asfalto é um filme bem interessante de ser revisto, muito interessante. O Tocar no Asfalto, inclusive, está disponível no YouTube em uma boa qualidade.
foi lá que eu assisti. Então, Não, existe esse link. o cinema na Bahia, houve um esforço de restauro de muitos filmes, e um deles foi o Tocar no Asfalto. Entendeu? O Orlando Senna foi sem direção do Tocar no Asfalto. É um filme feito em 57 e 59. É um filme muito pioneiro na produção baiana. Vamos pôr na lista, né, Cavi? Correr atrás, né, doutor? E a outra que eu reitero, Cavi, é o República da Traição do nosso querido Heberto. 57, 58. 57, 59. Não. 57? 57, 59. Eu acabo de ver aqui no Wikipedia, eu confirmei aqui no Google. Então tá errado. 57, 59. Tá errado. Aqui, ó. Não é, não. O Hernani Gigantes da história, né? O Hernani sabe tudo. Diz aí, Hernani. Não, imagina. Em relação ao Roberto Pires, é importante falar que o filho dele, o Petros, vem há anos recuperando a obra do pai, e ele finalmente completou esse trabalho recentemente, remasterizando, escaneando e remasterizando em alta definição o último filme do Roberto, que é o Césio 137, e ele completou. Do Redenção ao Césio, hoje, todos os filmes do Roberto que sobreviveram, que infelizmente alguns se perderam, como Crime do Sacopã, e todos os filmes que sobreviveram já estão digitalizados, já estão restaurados, já estão recuperados, e o Petros está trabalhando na divulgação da obra do pai. Sempre que possível, ele traz a obra do pai à tona. E isso que o Walter ressaltou, que o Roberto, além de ser um ótimo cineasta, mas era, sobretudo, um grande técnico, assim, desde o igloscope lá no Redenção, os efeitos especiais de uma ficção científica genial, que é lá o Abrigo Nuclear, até essa recriação do acidente nuclear de Goiânia. O Roberto tem um esmero no trabalho, digamos assim, de criação para a Câmara, que é absolutamente singular, único na história do cinema brasileiro. E eu reforço aí a ideia de fazer uma sessão do Cineclube em torno do Roberto. Falem com o Petros, ele tem ótimas cópias dos filmes do pai, e seria, de fato, digamos assim, uma grande contribuição, porque esse é um nome que é muito falado, mas relativamente pouco visto, e um nome que tem uma trajetória muito diferente daquela que a gente está acostumado dentro da história do cinema brasileiro. E o Roberto é um grande cineasta. Eu acho que vale a pena rever o Tocar. Olha, o filme Tocar no Asfalto é de 62, desculpa. Não, mas, Valtinho, eu estava falando do Redenção. Eu estou lendo aqui na Wikipedia que, em 1959, o Cine Guarani exibia pela primeira vez Redenção, uma trama policial considerado marco do cinema baiano, não apenas pelo seu pioneirismo, mas por toda a influência que ele causou nas pessoas daquela época, fazendo acreditar que produzir cinema na Bahia era possível. Mas o filme teve distribuição nacional. Eu vi esse filme em Niterói, o Redenção. Você não viu na Bahia, não, né? Cinema em Niterói. Passou aqui no Rio de Janeiro também, né? Agora, o Tocar no Asfalto, eu me lembro que eu vi no cinema Metro Passeio. 62. Você vê, são um ano antes do Deus e o Diabo. Que o Deus e o Diabo foi feito em 63. Um ano antes, com o Agildo Ribeiro. Você fez assistência de direção, não foi? Não, Paulo Gil Soares, pô. Né? Não, eu fiz assistência de direção junto com o Paulo Gil, do Deus e o Diabo. O Deus e o Diabo. Eu também fui a Deus e o Diabo, porque eu tinha você como assistente de direção. Antes de fazer o Maldade, eu me lembro, não sei se você passou na filmagem, no final, você, Glauber e Paulo Gil. Foi aí que eu conheci Paulo Gil. Aonde?
E Milagres, pô, vocês não passaram lá? Sim, passamos por lá de coisa. Eu vou te contar uma coisa. 69, né? Deixa eu te Como contar que uma 69? 68, 69. O filme ganhou a melhor 68. Ah, não, direção, dividiu Pô, em Cannes em Nada disso. 69. Eles Melhor estavam direção. fazendo, o Afonso era assistente do Ricardo Aronovich. A gente isso é passou por lá para fuzis. fazer o Deus e o Diabo. Ah, é Entendeu? verdade, mas isso é O 64. Glauber tinha uma desavença com. Uma desavença meio esquisita, eu não sei exatamente qual era. Mas o Glauber teve tantos desafetos que eu não sei. Então, ele tinha uma desavença com o Rui Guerra. Ele achava o Rui Guerra um penetra na América. Entendeu? Então, ele descobriu, quando a gente estava fazendo Deus e o Diabo, ele não sei de onde ele descobriu isso, ele disse que o Rui Guerra vai vir aqui para Monte Santo fazer uma cena, uma sequência dos fuzis. Vai ser recebido a bala. O livro do Glauber, Revisão Crítica do Cinema Brasileiro, de 64, ele destila um pouco dessa animosidade entre eles. Ele se refere a Rui Guerra de uma maneira muito enviesada. Ele tinha uma diferença lá, que ele achava que o Rui Guerra tinha roubado uma cena de candomblé que ele usou, da mulher ficando careca e sangue no Barravento, né? No Barravento, num filme que ele estava fazendo, O Cavalo de Oxumaré, que foi um filme que nunca foi exibido, mas era um filme dele, né? E a mulher era a Irma Álvares, uma atriz que depois... Claro. A atriz de Porto das Caixas, né? Exatamente. Aí o Glauber achava que o Rui Guerra tinha roubado aquilo porque tinha visto uma reportagem, tinham feito uma reportagem inoportuna, portanto, numa revista, não sei se é a Manchete, acho que foi a Manchete, então o Rui tinha feito, sabe? Aí ele tomou conhecimento de que o Rui tinha feito essa filmagem do sangue caindo na careca da Irma Álvares. Ele achou que aquilo era um furto de uma cena do Barravento. Ele ficou com essa diferença na cabeça dele. Mas o que aconteceu no Monte Santo foi o seguinte, que ele falou, ele vai aparecer aqui, vai ser recebido a bala. Aí nós, da equipe inteira, entendeu? Num ato de cumplicidade absoluta com o Glauber, saímos pichando todas aquelas capelas, 20 e tantas capelas, que ia do início até aquela escadaria, toda aquela coisa, até chegar na igreja, dizendo assim, Deus e o diabo passou por aqui, Deus e o diabo passou por aqui. Infernizamos a paisagem. Só por causa disso, dessa coisa do Glauber, de inventar que o Rui Guerra ia para lá. Olha, cara. Doideira, né? Não, é isso aí. Olha, outra coisa que eu queria dizer, a presença do Hernani aqui, um sonho antigo da ABC Curso de Cinema, que nós íamos para lá, para o Museu de Arte Moderna, mas não é culpa nem do Hernani, nem do Cota, que nós não tenhamos ido. Nós tínhamos uma irmandade, o complô era ir para o museu, e aí tinha um diretor executivo, um cara que montou uma siderúrgica em algum lugar do Rio, e disse que não. E nós terminamos aqui nas Casas Casadas, e nós estamos aqui muito por causa da Rio Filme, né? E o Cineclube hoje está sendo sediado pela Rio Filme, mas com apoio enorme do Cavi, e agora a presença do Hernani é fundamental, Hernani, entende? Você é a tua casa também, cara, porque nós somos... Hernani está dando um curso maravilhoso, conversações sobre o cinema, não é brasileiro, cinema. Já teve a primeira aula que é maravilhosa, o Silvio estava lá, não pode confirmar, né? Então, agradecer a presença de todos, pô. E é isso aí, gente.
O Valeu. Hernani é um conhecedor profundo do cinema brasileiro. Eu tive a oportunidade, a sorte de ser aluno dele num dos cursos que ele deu lá no Odeon, mostrando pérolas que muito pouca gente já tinha visto. E me surpreendeu agora o escopo desse curso, que é cinema mundial, que fiquei assim, caí do cavalo quando eu vi a palestra dele no sábado retrasado, e essa primeira aula do sábado passado também extraordinária, mostra uma compreensão muito profunda, filosófica, ampla do cinema mundial. Então, realmente enriqueceu enormemente aqui o Cineclube Casas Casadas, a presença, e a escola, né, os cursos da ABC, a presença do Hernani. Eu que agradeço, imagina, uma grande oportunidade, tanto dar o curso, conversar com os alunos, quanto conversar aqui com o Walter, com todos vocês. Tudo é cinema, eu acho que isso aqui é o fundamental. A gente conversar sobre cinema é sempre um grande prazer e eu acho que isso é algo importante nesse momento. O cinema está passando por uma experiência dura, né? No Brasil, duplamente dura, né? Uma pandemia e um governo trágicos, né? E eu acho que uma coisa que o cinema sempre proporcionou e que eu vejo muito na fala do Walter hoje, que é esse prazer imenso de estar no meio do cinema, de fazer cinema, de ver filmes, de lembrar que viu Tocaia no Asfalto, no Metro Passeio, em 1962. Eu acho que isso é que é fundamental, ou seja, tudo vale a pena no mundo do cinema, todas as formas de chegar a ele valem a pena, e eu acho que a gente conversar é sempre importante para a gente simplesmente trocar, e sobretudo trocar essa paixão pelo cinema. Isso aí é o Cineclube, viva o cineclubismo. Isso mesmo. E o cinema, claro. Então é isso, minha gente. Cavi, encerra aí, você que é o mestre de sala, MC. Com o microfone ligado, querido. Microfone aberto. Cavi, antes que você se despeça, eu quero te agradecer o esforço teu e do César também, entendeu? Da gente poder fazer uma revisita, entendeu? A esse cenário caligaresco do Mestre Indústria de Minas Gerais, entendeu? Onde eu fiz o Da Boca da Noite. O Caio parece que quer falar ainda. Só queria agradecer muito, porque para mim isso é um reencontro, né? Eu tive a sorte e honra de ser aluno do Walter, do Hernani, e tudo que eu faço ou ouso fazer em cinema, em tempos conturbados, em tempos felizes, tudo passa por eles. Esse entusiasmo que eu vejo ali, o Walter fica mais jovem do que eu quando fala da experiência dele com o cinema, né? É um jovem sedento de amor por cinema, isso é contagiante. Então, eu queria agradecer, Cavi, e todos que organizaram esse evento aqui, esse reencontro, porque é uma coisa que aqui duram talvez 2 horas, mas reverberam por 2 meses, 2 anos, meio que em tudo que a gente faz. Vale tudo no mundo do cinema, como o Hernani acabou de dizer. Então, obrigado. Estava batendo palma no mudo, agora eu vou bater com barulho, tá? Queria agradecer a todo mundo, dizer que semana que vem a gente vai passar o Lamarca com o grande Sérgio Rezende. Vai estar sendo homenageado aqui também no nosso Cineclube. Viva o cinema brasileiro. Falou, gente. Tudo de bom. Falou, Walter. Tudo de bom, obrigado. É sempre um prazer. Valeu, cara. Tudo de bom. Tchau, tchau. Falou, Afonso.